paz do Senhor esteja em vossos corações, e que o Divino Espírito Santo está sobre nós nessa luz à minha frente, que desça sobre nós e nos abençoe, dando paz, alegria nos nossos corações, e que agora, nesse momento, vamos pregar, transmitir a vocês, aprendendo tudo sobre o fruto do Santo Espírito de Deus, pelas suas palavras, que nesse momento Ele vai transmitir através desse servo a você, fiéis da palavra, servos do Senhor e filhos. Senhor Deus, Pai onipotente eterno, nesse momento suplico a vós, a sua dignidade, sua misericórdia, que desça sobre nós nesse momento, expulse os maus espíritos que estejam sobre o nosso jugo, que fazem comichão para desviar a nossa atenção de ouvir a palavra, para que entre entendimento em nosso coração. Peço a vós nesse momento que o sangue de Jesus lave o corpo, a alma e o espírito de todos aqui que estão auscultando, visualizando essa palavra. Peço e rogo em nome de Jesus. Tão fiéis à palavra, servas do Senhor e filhos. Nesse momento, estou transmitindo esse vídeo por ordem do Senhor a todo mundo, principalmente a Igreja Novo Reino, no qual 18 mil fiéis estão contribuindo, estão ouvindo, estão vendo, estão visualizando essa palavra, em nome de Jesus. Então, fiéis, vamos em frente, vamos aprender sobre o fruto do Espírito Santo, temperança. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas qualidades, de acordo com Gálatas, capítulo 5, verso 22. Estamos ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo nesse momento sobre o fruto do Espírito Santo de Deus, que eu vou agora aqui aprofundar a palavra que está escrito na Bíblia sobre o fruto do Espírito Santo de Deus, mencionado no livro de Gálatas. E hoje vamos ouvir, discernir, aprender mais sobre a temperança. Repito, temperança. Queria começar a dizer a vocês que temperança é moderação em pensamento. Você modera, palavra ou ação, está ligada diretamente ao domínio próprio, ao seu domínio próprio. Temperança do autocontrole, como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios capítulo 25, verso 28. Quem pratica temperança tem autocontrole e mostra moderação em suas paixões, comportamentos diários. Sendo assim, a temperança é como um traço, um caráter. É um tema comum em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento. É impossível viver uma vida piedosa e agradar a Deus sem autocontrole, porque a nossa carne deseja apenas agradar a si mesmo. Mas Romanos capítulo 13, verso 14, somos advertidos em não buscar satisfazer os maus desejos, a nossa natureza humana da carne, que os prazeres da carne nos levam às vezes à morte, ao pecado, que é a morte. Até porque, quando desejamos agradar a Deus, ficamos longe de qualquer coisa que tenha aparência do mal. Viver uma vida moderada significa
podemos cometer pecado, desde que seja apenas um pouco. Na verdade, pelo contrário, precisamos fugir do pecado, guiados pela temperança. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enche-vos de espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. A temperança também se relaciona ao consumo de álcool, como Efésios capítulo 5, verso 18 na Bíblia, onde está escrito que não devemos nos embriagar, mas sim nos encher do Espírito Santo. Isso porque a pessoa embriagada não será guiada pelo Espírito Santo de Deus, mas sim pelo álcool, que leva à contenda, e o espírito mal tenta adentrar e invadir a sua mente, fazendo comichão para desviá-lo do bem, da verdade, e levá-lo à destruição, a fazer atos criminosos, pecaminosos. O mesmo é a verdade para qualquer coisa que não seja tratada com temperança. O exemplo disso, a gula, a luxúria, a ganância e qualquer desejo carnal que não seja contido. Essa é a temperança. Observe bem, servas do Senhor. Gula, luxúria, ganância, ambição, orgulho. Então, o apóstolo Paulo descreve a temperança em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Paulo sabia que a carne tinha o poder para derrubar seu ministério. Ele sabia que precisava recusar a sua carne, o que ela ansiava, a fim de desenvolver a força do caráter. Hoje em dia, tantas notícias que mostram como lindos ministérios podem ser derrubados pela falta do autocontrole. Podemos concluir esse pensamento da temperança fiéis à palavra, afirmando que assim como outras características do fruto do Espírito, a temperança não vem da natureza humana, mas é produzida pelo Espírito Santo de Deus, naquele que aceita Cristo como seu único Salvador, escolhe negar a própria carne, sendo assim buscar o que vem do alto. É essencial para sermos guiados a ter domínio próprio e autocontrole, pois a plena temperança provém do Divino Espírito Santo de Deus. Então nós temos que, na verdade, fiéis à palavra, ter fé, ter garra, lutar pela nossa temperança. Temos que viver ao tempo de Deus, no seu tempo, suplicar, clamar, mas não exigir. Peço a vocês que tenham fé, perseverem nessa fé, que nós temos que viver no tempo de Deus. Hoje estou pregando como não devemos ter pressa nessa vida. Normalmente nós todos pedimos as coisas com rapidez, não respeitando educadamente o Ser Supremo no qual nós clamamos por um milagre. Cada pessoa tem um tempo mais importante na sua vida, tempo que pede a Deus, o Senhor, nosso Pai, para que tudo que Deus faça pelo seu pedido, atenda.
Afinal, a vida é um grande quebra-cabeça em que não sabemos qual é a figura final a ser formada, mas o nosso Pai, o Deus Supremo, sabe. Por isso devemos confiar nele. Não temos como saber o que irá acontecer no futuro, pois o futuro a ele pertence. Então o melhor que podemos fazer é confiar no Senhor e no seu tempo. E pensando nisso, amados e amadas, quero aqui orar com vocês para que os nossos objetivos nas mãos de Deus e vermos no tempo dele. Quero deixar aqui também uma mensagem a vocês, fiéis da palavra e servos do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, o que se semeou se colherá. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, dançar, espalhar pedras, tempo de ajuntar as pedras, abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 e 8. Lembrando a vocês, fiéis à palavra, que as minhas orações aqui, em certos momentos nessa pregação, para não ficar muito assim, afastado do Senhor, aqueles que estão ainda indecisos, ouvindo o comichão, ore comigo. Se quiser me acompanhar, pode orar. Mas se não, ore a sua forma de voz baixa. Será um prazer para mim, servo do Senhor, e para o Pai, ouvir a sua oração. Amado Deus, graça te dou pela paciência que tens comigo, pela minha família, e peço perdão pela minha falta de paciência às vezes com a vida. Somos seres humanos, seres mortais, cheios de defeitos, pecaminosos. Sou grato pelo teu perfeito tempo em minha vida, por ter um Pai que conhece todos os meus dias, que sabe o que é melhor para mim e minha família. Obrigado pelas coisas não serem no meu tempo e sim no vosso tempo, ó Deus, ser supremo, porque se fosse como eu queria, seria uma bagunça, uma confusão. Hoje entrego a minha pressa a vós. Quero me livrar da pressa para confiar no seu tempo, pois sei que estou onde deveria estar e que de nada vale ter pressa, sendo que és o Senhor, o dono do tempo, o dono do mundo, o Criador do céu e da terra. Oro para que a sua graça derrame sobre mim, fiéis da palavra e família, servas do Senhor, filhos, assim como a sabedoria que vem do alto e o bom discernimento, para que eu possa tomar sábias decisões e assim seus planos se concretizam em nossas vidas. Quero viver à vontade para nós sonharmos, para mim sonhar os sonhos do Senhor para nossas vidas, da minha família, fiéis da palavra. Não sei como será a nossa vida nos próximos anos, mas eu te agradeço porque ela foi até aqui, por falta dos livramentos, boa, ou melhor, pelos livramentos que nos destes. A minha vida até aqui
foi conquistas, fé, harmonia. Oro para que os próximos anos sejam abençoados, conforme a tua perfeita vontade, e que eu saiba viver no meu tempo, mas não no meu tempo, no seu tempo, Senhor. Meu Deus, teu poder, a glória e a honra para sempre é dado a vós, amado Pai. Como disse, fiéis à palavra, não precisa viver com pressa. Deus tem um tempo para tudo. Ele é soberano, Ele é o nosso Pai. Nós devemos obediência a Ele. Como que vamos pedir um milagre exigindo? Não, temos que orar, clamar e esperar. As gerações hoje, as que mais falam em aproveitar o momento presente, quero me divertir, não sei amanhã, sou jovem, mas de maneira contraditória, são as mesmas que mais querem conquistar antes dos 30 anos, aos 21. Enfim, são momentos que você desbrava o sentido da vida e só tem tendência para ambição, esquecendo do soberano, que nós temos por praxe só lembrar dele, ou lembrar de levemente nos momentos que precisamos, quando nos acidentamos, como estamos no leito da morte. A quem recorremos? Ao nosso Pai, Deus Supremo, que às vezes você esqueceu até aquele momento. Muito sério essa palavra. Fiéis, servas do Senhor, jovens, pensam que tudo pode, tem pressa de tudo. Você tem 10 anos, quer ter 15, você tem 15, já quer ter 18, com pensamento outros, às vezes, esquecendo da vida espiritual, dirigindo pensamentos obscuros, pensamentos das trevas, bebida, droga, enfim, todos os prazeres da carne, ambição, poder, luxúria. Sempre fica super ansioso ao casamento, mas às vezes não é por amor, não. Às vezes é por necessidades dos prazeres da carne. Às vezes esquecendo que esse casamento, essa união trará filhos, trará frutos. Você tem que estar preparado para cuidar da família, até financeiramente. Eu pergunto, por que gerações que mais falam dos prazeres, das festas, a prosperidade, enfim, tudo, as conquistas. Podemos conquistar sim, mas juntamente com o nosso Pai, temos que orar, clamar e pedir. Lembre-se que esse servo fala a vocês que as orações movem montanhas. Quando pensamos na pressa em relação de se casar, para ter um relacionamento com interesse e não um relacionamento santo, isso às vezes leva um casamento mais cedo, que mais cedo pode acabar, ou pode ser pela infelicidade de querer sair logo da casa, principalmente o sexo frágil, a mulher, por problemas familiares às vezes, mas também o principal é os prazeres da carne, que o casamento pode proporcionar. Mas lembre-se que ele proporciona também responsabilidade, trabalho. Lembre-se disso. Ambas as situações, ou várias situações, seja
um devoto no patrimônio, no matrimônio. A pressa não é necessária, tem que ser no tempo do Senhor. Primeiro, porque quando queremos tudo para ontem, isso é praxe do ser humano, podemos entrar em uma competição e achar que precisamos estar à frente dos outros, sendo que o nosso parâmetro para viver não deve ser a vida alheia. Em segundo lugar, porque os nossos corações podem fazer planos, mas a decisão final é dele. Ó glória! Então, eu quero perguntar a você, será que você está vivendo a sua vida com a pressa desnecessária? Tudo exigindo? Em vez de pedir, não é um pedido de oração, é uma exigência. Quando estamos com pressa, não aproveitamos o que Deus já nos deu. E certamente isso não é bom. Ficamos tão focados em conquistar o próximo para chegar ao primeiro degrau que esquecemos que um dia queríamos estar onde estamos. É importante que tenhamos planos para traçar um objetivo, mas não podemos focar tanto nele a ponto de esquecermos de todo o resto e de nos tornarmos uma vida, uma competição com aqueles que vivemos e não um sentimento. Cada pessoa tem seu tempo para tudo. Falei lá em cima, para amar, para sofrer, para chorar, para dançar e para morrer. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, como eu já citei, para morrer, para plantear. Enfim, fiéis à palavra, lembre-se que há tempo para tudo, no seu devido tempo, dado pelo Pai, o Deus Supremo, Criador do céu e da terra, que está no comando de tudo e de todos. Temos que ter uma vida consagrada, cheio de amor, e não uma vida de desejo, prazeres da carne. Enfim, temos que seguir o caminho de uma verdade para aprendermos que temos Deus em nossa frente, que o Divino Espírito Santo dele nos ensine sobre a mansidão, que é uma das qualidades que o Espírito Santo deseja em nós, a mansidão, a oração, o respeito. O fruto do Espírito Santo é o amor, o gozo, a paz, como eu citei já, a bondade, a mansidão. Aprendemos sobre o fruto do Espírito Santo, iremos nos aprofundar nessa palavra, o que está escrito na Bíblia sobre ele. O livro de Gálatas, vamos ver mais sobre a mansidão também. Deixaram a passagem aqui, Colossenses capítulo 3, verso 12. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Vamos tratar agora sobre mansidão. Santificai o Senhor, os vossos corações, estais sempre preparados para responder essa mansidão. E o temor, a qualquer que vos pedir, a razão, a esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós,
como de malfeitores, fiquem confundidos, e os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Mansidão trata-se sobre manter a calma mesmo em situações tensas. Aquele que é manso age com sensatez da alma, não se permitindo pecar quando fica irado, impedindo a violência e o desrespeito. Essa característica também está ligada ao conceito de submissão e humildade. No Antigo Testamento pode ser notada na vida de muitos personagens bíblicos que suportam ataques e perseguição sem se irar ou ter ressentimento. No contexto de Gálatas, capítulo 5, podemos notar que a mansidão, junto às outras características do fruto do Espírito Santo, dizem a respeito à conduta ou a outras pessoas, a respeito da conduta, opondo-se à inimizade, à discórdia, ao ciúme, dissensão, explosões de ira, que são características das obras da carne. Muitos podem pensar que ser manso é ser fraco, mas é uma visão equivocada, pois a mansidão é uma virtude que capacita alguém a controlar a força e aplicá-la corretamente. Então, como vimos, fiéis à palavra, servos do Senhor, ser manso é capaz de restringir a própria força para agir adequadamente em situações extremas que demonstram humildade e cordialidade. A falta de mansidão em alguém mostra o quão grande é o seu ego, pois os mansos suportam as injúrias dos homens por entender que tais coisas fazem parte da permissão de Deus. Isso não deve dizer que devemos abaixar a cabeça para todo o mal que fizerem a nós, mas tem de haver com o qual será a nossa conduta. Ao lidar com as situações, demonstramos a sabedoria que vem do alto, ou a insensatez que provém da carne. Também devemos ser mansos ao exortar alguém, buscando sabedoria de Deus para fazer isso, sendo que Jesus é o nosso maior exemplo da mansidão. Em todo o tempo aqui na terra, ele foi manso com os seus seguidores e até com os seus acusadores. Mesmo no momento de sua morte, ele teve misericórdia dos que lhe desejavam o mal e o afrontavam. Bem, quem somos para não ser mansos e humildes de corações ao nosso próprio Senhor, que é tão misericordioso a nós? Precisamos nos despir do nosso ego e buscar por uma conduta que agrade ao nosso Pai, pegando orgulho, amassando, jogando no chão e pisando e agradando ao nosso Pai. Lembre-se daquela famosa pergunta: o que você faria se Jesus pedisse? O que faria? Medita, reflita essa palavra. O que você faria? Então, nós temos que aprender, fiéis à palavra, certas situações que devemos a mansidão, o amor aos filhos, a paciência, a bondade. Vamos falar um pouco sobre a palavra bondade, para que
vocês discernam, meditem sobre essa palavra. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade e benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, verso 22. Nós temos que aprender a ser bons, se aprofundar na bondade, deixar a ira de lado, ver que ninguém de outro mal, aliás, de outrem, mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Tessalonicenses capítulo 5, verso 15. Essa reflexão, eu acredito que você já tenha percebido a característica do fruto do Espírito Santo, que se relaciona de uma pessoa com outra. A bondade está diretamente relacionada com longanimidade, que se relaciona com benignidade e, consequentemente, com a paz. É por isso que é tão importante que nós busquemos e peçamos para o nosso Deus o fruto por completo, sendo aprimorado o amor. Dito isso, vamos ao tema agora, falar a palavra de Deus que quer transmitir a vocês e nos instruir para sermos bondosos uns com os outros. Isso é uma acepção de pessoas, não é para ser bondoso só com aqueles que queremos, mas com qualquer um e até outros seres vivos, animais, com tudo. A maldade não combina com o servir o Senhor, pois já sabemos que o nosso Pai não é maldoso, mas sim justo, e como está escrito em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, Ele mantém sua aliança e bondade com todos os que amam e obedecem os seus mandamentos. No mundo há tanta maldade, porque nele jaz o maligno, como está escrito em 1 João capítulo 5, verso 19. Em consequência disso, porque as pessoas buscam os seus próprios interesses, são egoístas, buscando tudo à sua maneira, em seu próprio tempo. Ser bondoso implica em ser humilde de coração, o que exige que deixemos o ego de lado. Por enquanto pensamos apenas em nós mesmos, não estaremos aptos para exercer a bondade do próximo. Existem pessoas que não serão bondosas com a gente, mas precisamos lembrar que, como está escrito, Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, os príncipes das trevas e as hastes espiritual do mal. Nessa luta devemos estar preparados, revestidos da armadura de Deus e fortalecido na sua palavra. Hoje eu convido você a abrir seu coração para que não haja espaço do egoísmo. Você é bondoso ao próximo? Se pergunte, sua luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para te atingir? Reserve um momento do seu dia para analisar o seu comportamento com seus irmãos, seus filhos, sua esposa, e sentir que existe algo que precisa mudar. Reveja teus princípios e ore para Deus e peça ajuda em sua direção para que Ele não abandone, para que Ele nos dê fé, alegria, paz, tranquilidade, para que sejamos sempre fiéis à palavra, sejamos sempre amigos dos amigos, da família,
É isso, fiéis à palavra. Temos que meditar muito sobre a bondade, pois elas elevam o nosso espírito, ela nos traz alegria, nos traz fé, esperança, amor para com a família, para com os amigos. Aprender também sobre o fruto do Espírito Santo de Deus, sobre a alegria, né? É um fruto do Espírito Santo, a alegria. Falamos de humildade, benignidade, temperança, né? O fruto do Espírito Santo é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, esperança. Gálatas capítulo 5, verso 22, repetindo o que eu já falei. Aprendendo sobre o fruto do Santo Espírito de Deus, vamos nos aprofundar no que está escrito na Bíblia, no livro Gálatas. Vamos aprender sobre alegria, afirmar que a verdadeira alegria é que vem do Senhor. Alegria, nos tempos atuais, a alegria parece estar escassa no mundo. Só tem lugar para tragédias, onde há espaço para tanto medo, aflição, tragédias, preocupação, desânimo. Hoje, ansiedade, depressão, existe muito. Mas o nosso Pai nos chamou para sermos alegres. Eu gostaria de começar esse texto, essa pregação, essa parábola, diferenciando alegria e felicidade. A felicidade é uma emoção boa. E Deus não espera que as pessoas fiquem nesse estado emocional o tempo todo. Afinal, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 4, há tempo para chorar, e tempo para rir, tempo para lamentar, e tempo para dançar, como já citei. Já a alegria, segundo a Bíblia, enche o vazio espiritual através do relacionamento, da intimidade com aquele que é pura alegria. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto mencionado aqui, fiéis à palavra, ele inclui alegria. A Bíblia fala com muita mais frequência de alegria do que ser feliz. A felicidade é o sentimento de alegria que depende de algo bom acontecer. Deus quer que você experimente momentos felizes, mas o seu amor, o seu maior desejo é que você tenha alegria incondicional. Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e que ninguém pode tirá-la. João capítulo 15, verso 11. João capítulo 16, verso 22 também. As evidências da verdadeira alegria na vida de alguém é a gratidão, o contentamento, o otimismo, o senso de liberdade e outras atitudes positivas. A tristeza e a depressão. Vamos falar, no começo, falei da alegria, e agora vamos abordar sobre um assunto muito importante que se relaciona diretamente ao que estamos falando. Inclusive, essa pregação é pertinente para abordarmos com relação aos sentimentos. Como eu falei acima, Deus não espera a todo momento que estejamos felizes. Na verdade, existem momentos em que iremos nos entristecer, claro.
O ser humano tem sentimentos bons, sentimentos maus. Mas não podemos nos deixar de ter esperança de dias melhores que virão. Na Bíblia é relatada que até Jesus entristeceu no Getsemane. Em Mateus capítulo 26, verso 38, está escrito: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. A tristeza profunda, prolongada, torna-se depressão. Eu sempre digo a vocês, sobre depressão pode ter muitas causas: doença, perdas, desilusão, culpa, sofrimento, isolamento, entre outras pessoas. Quero lembrar vocês aqui que esse servo sempre disse que essas doenças que causam a depressão, a cura é a fé e a oração. Quero lembrar que só Deus pode restaurar diante da sua depressão a sua alegria. Também compreendo que seja importante ressaltar que a depressão às vezes é falta de oração. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil. Você deve procurar a vida espiritual e enfrentar a tua tristeza, aonde vários profetas também enfrentaram, entre eles Elias, Jó, Jeremias, Noé. Nosso Pai Celestial está conosco mesmo nos momentos difíceis. E lembre que você nunca está sozinho. É sábio procurar ajuda, tanto a pastores, líderes da igreja, psicólogos, médicos. Muitas doenças são emocionais e podem estar ligadas a problemas físicos também. Por isso, não se isole, esteja cercado de pessoas que podem te ajudar e busque separar momentos para conversar com Deus sobre o que está passando. Ele vai te ouvir, Ele vai te curar. Vamos seguir no segundo vídeo. Amém?